Hello, galerinha! Tudo bem com vocês? Como é que vai a vida? Como vão os estudos? Eu espero que você esteja super focado nesse seu projeto de vida, na realização desse seu sonho, né? Sempre que a gente pensa em algo, sempre que a gente se dedica a algo, a gente emprega tanta energia nisso que às vezes a gente, vai se sentindo cansado, mas eu queria hoje te dar esse gás, sabe? Essa injeção de ânimo e dizer força. Aguenta firme, força e que você consiga mais uma vez se motivar e que você se lembre dos sonhos que você quer realizar, das pessoas que você pode ajudar, das coisas que você quer alcançar, e a gente está aqui para te ajudar nesse processo, ok? Queridos, eu acho que vocês já me conhecem, né? Mas se você acabou de chegar, ainda não me conhece, eu sou Fernanda Coelho, sou professora aqui no ENF, sou enfermeira formada pela Federal de Goiás, atuei durante 8 anos na Rede Sara de Hospitais de Reabilitação e hoje eu sou enfermeira da Secretaria do Estado de Saúde aqui do Distrito Federal. Hoje a gente vai fazer uma revisão em oncologia, baseada em resolução de questões. Então a gente vai fazer o quê? Revisão, resolver questões, passando pelos principais temas. Obviamente a gente vai estar muito longe de esgotar o assunto, porque oncologia é um assunto enorme mas mesmo assim eu acredito que o que a gente vai revisar aqui tem coisas para acrescentar para você. Se você quiser ver alguma dos assuntos que a gente vai abordar aqui de uma maneira mais aprofundada, recomendo que você vá ao curso completo, né, onde tem o módulo de oncologia e que você vai poder aproveitar, né, com esse conteúdo maior. Mas para agora o que temos será uma revisão bem legal, eu espero que você aproveite, fica ligadinho, força na peruca e a gente vai começar. Vamos começar com uma questão que vai falar a respeito dos tipos de crescimento celular. Para a gente entender oncologia, a gente precisa compreender as bases, tá? Sempre que eu vou fazer as minhas aulas de onco, eu sempre dou uma passada pelas formas de crescimento, pela fisiopatologia, né, pela patogênese do câncer. Hoje a gente não vai fazer isso de uma maneira detalhada, mas eu preciso que você entenda uma coisa. O câncer é uma doença genética. Como assim, professora, uma doença genética? Por quê? Por alteração, né, no genoma, né, por alterações na estrutura gênica das células, ela começa a entrar num processo de crescimento descontrolado e que vai conseguir fugir parcialmente ou totalmente ao controle do organismo. Nosso organismo tem maneiras de tentar controlar esse crescimento celular, seja pela determinação de apoptose, seja pela utilização de células NK, né, Natural Killer. Enfim, a gente tem alguns mecanismos no nosso corpo que vão fazer esse controle. No caso do câncer, as células cancerosas, elas acabam desenvolvendo estratégias para fugir ao sistema imune e para conseguir manter esse crescimento desordenado, tá certo? Então a gente tem alterações genéticas que vão determinar essas modificações, tanto na frequência de mitoses, quanto no tipo de mitoses, quanto na imunogenicidade dessas células, enfim, várias alterações, ok? Essa questão que a gente vai trabalhar agora aborda os tipos de alteração que essas células sofrem, seja na alteração do crescimento, né, do tipo de tecido. Quando a gente fala sobre crescimento celular, a gente precisa entender que a gente não está falando só sobre o crescimento do tamanho da célula, a gente não está falando só sobre o crescimento em relação ao número de células, a gente está falando, né, do crescimento de tecidos. Essa célula pode ter um crescimento com células típicas, pode ter um crescimento em número de células, em tamanho de células, enfim, tá? Pode ter modificação no tipo de tecido e são essas coisas que a gente vai ver aqui, ok? Então vem comigo para a questão. Relacione a coluna da direita com a coluna da esquerda, no caso a gente vai relacionar com a coluna de baixo, porque eu apertei o slide aqui, tá? E assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. Então nós estamos procurando o que é displasia, atrofia, hiperplasia, hipertrofia e metaplasia. Quando a gente fala em plasia, a gente está pensando em crescimento, tá?
Trofia, a gente está pensando em tamanho, tá certo? Então vamos pensar aqui, isso de onde que a gente tira, gente? Na verdade, muitas questões, se você compreender os radicais, aí a gente puxa lá, sabe, do português mesmo, das bases da formação dessas palavras, você consegue sair de bastantes questões. Então, quando a gente está falando aqui de plasia, a gente está falando de crescimento. Então, né, é diferente, é uma alteração. Então, você tem um crescimento de células alteradas. Metaplasia, né, a gente está falando sobre a alteração de um tecido por outro da mesma linhagem. A hiperplasia é crescimento maior, mas calma, a gente vai ver isso. Então, aqui, o crescimento desordenado, estamos falando de crescimento desordenado de células, podendo ser, né, uma neoplasia maligna ou benigna. Queridos, aqui a gente está falando então de crescimento, a gente está pensando em plasia, certo? Desordenado, então displasia, certo? Aqui é a número 1. É a transformação de células de um órgão em um menos especializado. Ocorre muito em fumantes. Gente, olha, transformação de células. Pensa em metamorfose. Quando você está pensando, né, em metamorfose, que uma lagarta se transforma numa borboleta. Quer dizer, é a transformação de um bicho em outro ali, mais ou menos da mesma linhagem, né? Mas em outro esquema. Isso aqui, gente, é a metaplasia, tá? A transformação de células de um órgão em células menos especializadas. Assim, nem sempre vai ser essa aqui a definição. A gente poderia chegar nessa aqui por exclusão. Quer ver? Vamos ver as outras aqui. A gente vai por exclusão para não ficar dúvida, tá? É a diminuição do tamanho de células que pode ocorrer devido ao desuso. Então, tamanho, trofia, né? Trofos, diminuição, atrofia, certo? Pode ocorrer devido ao desuso. Ou, por exemplo, a gente tem uma situação quando a gente vai fazer exame preventivo, né, o exame citopatológico, em que aparece uma atrofia do epitélio em função da menopausa, né, em função o quê? Da redução da estimulação hormonal. Então aqui, redução do tamanho de células, vamos pôr aqui na 2, atrofia. Variação do tamanho e forma de células. De uma maneira irregular. E aqui, o aumento do tamanho das células pode ocorrer devido ao excesso de trabalho do órgão. Então, aumento do tamanho, aumento hiper. Tamanho trofos, né? Trofia. Quando você faz exercício na academia, você, né, porque no caso eu não estou fazendo, e você pega bastante peso, o que que acontece? Aumenta a musculatura, certo? Essa musculatura, ela não aumenta porque você tem uma multiplicação do número de células musculares, não. Mas a célula muscular, ela cresce, ela hipertrofia, ok? Então, aqui a gente tem seguramente o gabarito 4. Então, vamos ver. Que termina com 4, nós temos a letra C e a letra B. Confere, terminando aqui. E começando com 1, a transformação de células de um órgão em menos especializado, isso é a metaplasia. Então, 5, né? 1 e 5. Olha aqui, ó. 1, 5, 2, 3, né? Hiperplasia. Aqui tá como variação do tamanho e forma das células. Mas, assim, eu não gostei, eu confesso pra vocês que eu não gostei muito da definição que tá aqui nessa questão. Tanto é que a gente meio que tem que dar uma avaliada nas que a gente tem mais certeza, porque não bate muito com as definições que o INCA traz sobre metaplasia, displasia, que são as definições que a gente vai dar uma olhada agora, ok? Mas, fazendo esse esqueminha aqui, a gente conseguiu chegar no gabarito, que vai ser a letra C, então, certo? Então, vamos
pensar aqui, quando a gente fala, né, sobre crescimento celular, a gente precisa entender que no nosso corpo o tempo inteiro está acontecendo renovação, certo? O epitélio, as células, de uma maneira geral, né? Células, né, do tecido hematopoético, enfim. Dentro do nosso corpo, o tempo todo está acontecendo o crescimento celular e esse crescimento celular, ele pode ser de uma forma controlada ou não. Dentro dos tipos de crescimento controlado, vamos dar uma olhada aqui no slide. Os tipos de crescimento controlado, então, hiperplasia. Hiperplasia é o aumento, mas a hiperplasia a gente está pensando muito mais assim, o aumento no número de células, o aumento dessa quantidade de células para atender aumento de células. Não estamos falando no tamanho, estamos falando na população, tá? No número de células para atender uma demanda fisiológica. Quer ver um jeito? Essa hiperplasia pode acontecer, por exemplo, na puberdade, né? O tecido mamário, né? Puberdade, gestação, né? / lactação. Rola uma demanda fisiológica, estimulação hormonal, confere? E aí o que acontece? O tecido mamário aumenta o número de células para atender essa demanda, essa estimulação hormonal, seja para o crescimento das mamas na puberdade, seja para a produção de leite, né, durante a lactação, ok? Nos homens a gente também tem um exemplo, por exemplo, a hiperplasia benigna da próstata. Então essa próstata aumenta de tamanho em função, né, do tempo de estimulação hormonal. Então você tem um aumento do número de células dessa próstata. E isso pode ser, né, a hiperplasia benigna, que não é uma condição oncológica, ou pode acontecer de ter um crescimento descontrolado nessas células e aí você ter o que? Uma neoplasia. São situações diferentes, ok? Metaplasia. Vamos dar um exemplo de metaplasia. Metaplasia é quando a gente tem um tipo celular se transformando em outro tipo celular para atender, né, a uma demanda também, para atender a uma estimulação. Por exemplo, acontece em fumantes, né, em que você tem células da linhagem de tecido de revestimento sendo alteradas por outro tipo de tecido. Isso pode acontecer em pessoas, por exemplo, que bebem frequentemente, né, bebidas muito quentes. Então você tem uma alteração das células do esôfago por um outro tipo, mas da mesma linhagem, né? Só muda o padrão desse epitélio. Para quê? Para proteger mais o esôfago. Isso acontece em pessoas que tenham refluxo gastroesofágico crônico, né? Então a gente observa que a pessoa tem uma acidez, né? E que essa mucosa ela se adaptou, fazendo então ali um tecido estratificado para poder proteger. Isso acontece no colo do útero. Você observa que na parte mais interna, né, na endocérvice, a gente tem uma camada de células única, né, células cilíndricas, e que no colo do útero em si acontece essa transformação, né, na ectocérvice para um tecido escamoso. Por quê? Para proteger, né, das intempéries ali daquela região. A vagina, então, tem uma situação de acidez, tem o contato com o meio externo, né, pode ter traumas, enfim, tudo isso para proteger. É a mesma linhagem de tecido, mas com essa modificação do padrão para atender a uma demanda específica, ok? Displasia é quando você tem o crescimento celular. Aqui a gente tem célula mãe, vai dar origem à célula filha. Ok, bonitinho, igualzinho, certo? Só que quando a gente tem uma situação de displasia, essa célula filha, ela começa a deixar de ter a mesma característica da célula mãe. Ela começa a mudar
o padrão, o formato, a relação entre o núcleo e o citoplasma, a quantidade de mitoses, o tipo dessas mitoses, mas elas ainda não estão diferentes o suficiente para a gente dizer que é um tecido que é câncer, ok? Mas é uma alteração, né, no crescimento dessas células, no sentido de que as células filhas têm alteração das suas características com relação à célula que deu origem a ela. Então você começa a ter um tecido displásico, um tecido diferente, ok? Agora, nós temos as possibilidades, né, de crescimento não controlado e aí sim nós temos a formação de neoplasias. Neoplasias essas que podem ser benignas ou malignas. Quando a gente está pensando em neoplasias benignas ou malignas, não quer dizer que neoplasias benignas sejam boazinhas. Quer dizer que elas não têm o mesmo poder infiltrativo. O tipo de crescimento é diferente nas neoplasias benignas. Ela tem um crescimento mais expansivo. Nas neoplasias malignas, o crescimento é mais infiltrativo. A gente vai ver melhor essas diferenças, ok? Bora lá, próxima questão do Instituto AOCP. Qual é a definição mais apropriada para o câncer? É o nome dado a tumores malignos? É um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado de células? É o nome dado a tumores benignos? É o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum a invasão de tecidos vizinhos? É o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum a probabilidade de causar metástases. Todo câncer tem probabilidade de causar metástases? Não necessariamente. Todo câncer tem essa característica de invasão de tecidos vizinhos, a maioria deles, mas isso aqui não vai servir como definição. Essa definição que está aqui na letra B é definição utilizada pelo Ministério da Saúde. Então, gente, o câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento desordenado das células. Essa é a característica principal, ok? Então, gabarito letra B. Quando a gente fala sobre tumores malignos e benignos, a gente estava falando sobre isso, né? Então, assim, a gente precisa entender. O tumor benigno, ele tem um crescimento mais expansivo, né? O ritmo de crescimento, embora seja um crescimento não controlado pelo organismo, como o tumor, ele é benigno, o que que acontece? As células do tecido tumoral ainda guardam alguma semelhança com relação ao tecido que deu origem. Isso quer dizer o quê? Que o número de mitoses vai ser aproximado, né? Vai ser mais parecido com o do tecido que deu origem e ele não vai ter essa característica infiltrativa, diferentemente do tumor maligno, certo? Isso vai determinar algumas situações com relação à formação de cápsula, ao tipo de crescimento, enfim, a gente vai ver essas características aqui agora. Mas eu preciso que você pense o seguinte, mesmo um tumor benigno, ele pode impactar muito seriamente na vida de uma pessoa. Digamos que a pessoa tenha um meningioma, é um tumor benigno, tá? Das meninges. Agora, o que que acontece? Dependendo de onde esse tumor tá, sei lá, ele faz uma compressão medular e aí a pessoa vai ter os problemas advindos dessa compressão medular, ele pode trazer, né, compressão em áreas importantes. Digamos que seja um meningioma que está fazendo compressão do bulbo. Poxa, a pessoa vai parar de respirar, né? Dormindo, puf, pronto, era uma vez. Então, assim, não é por não ter essa característica infiltrativa que os tumores benignos você pode simplesmente deixar para lá e falar, tumor benigno, tá tudo bem. Ele pode trazer grandes prejuízos, né, a depender da localização, a depender do tamanho, a depender daquilo, das estruturas que ele vai comprimir, ok? Então, com relação à formação de cápsula, no tumor benigno, a formação de cápsula é frequente, o que não acontece no tumor maligno. Por quê? Porque o tumor benigno, ele vai tendo esse crescimento expansivo. E ele vai empurrando o tecido saudável para lá, né? Ele vai empurrando para fora esse tecido saudável e isso vai fazer o quê?
a formação de uma cápsula, tá certo? Então ele vai crescendo e ele não infiltra, ele empurra o tecido, então tem essa formação de cápsula, certo? No tecido maligno, né, no tumor maligno, como ele tem um aspecto muito mais infiltrativo, ele não empurra os tecidos, ele se infiltra e você não tem essa formação de cápsula. E quando tem, ela é considerada tecido tumoral também, tá? Com relação ao crescimento, os tumores benignos têm um crescimento mais lento, né, aproximado com o do tecido de origem. Ao contrário do tumor maligno, que tem um crescimento rápido, o crescimento do tumor benigno ele é expansivo e o do maligno é infiltrativo. O tumor benigno ele é bem delimitado e o tumor maligno pouco delimitado, especialmente por conta dessa característica de infiltração. Com relação à morfologia dessas células, né? Então a gente vai ver a questão, né, da citologia e da histologia. Como que são esses tumores, né? Um tumor benigno, ele tem células semelhantes à do tecido que deu origem, né? Então, ele é, quando a gente fala que é uma célula semelhante à do tecido que deu origem, a gente vai dizer que é um tumor bem diferenciado. Quando você é um profissional, ó pra cá, quando você é um profissional que tem várias especializações, né, que você se especializou em tratar uma célula do não sei o que, sabe? Você foi afunilando as suas especialidades até um ponto que você é um profissional altamente especializado em uma coisa. Você está dizendo o quê? Que você é um profissional diferenciado, né? Quer dizer, você não é aquele profissional que vai fazer um pouco de tudo, você vai fazer muito de uma coisinha, certo? Aqui eu gosto de usar esse exemplo porque um profissional diferenciado, ele é um profissional especializado, um profissional específico, certo? As células, quando elas são bem diferenciadas, elas têm justamente isso, uma função específica. Aquela célula foi se especializando e hoje ela é uma célula de tecido epitelial, pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, quer dizer, é uma célula de traqueia e aquela célula tem a característica dela, certo? Quanto mais diferenciada, você vê que de uma célula tronco indiferenciada, pluripotente, totipotente, ela foi se diferenciando até se tornar essa uma célula específica, confere? Agora, quando é uma célula que não tem uma característica, né, assim, ela não parece com tecido nenhum, ela é uma célula assim, sabe, esquisitona, ela é o quê? É uma célula indiferenciada, ela não tem uma função específica. E essa é a principal característica dos tecidos malignos, as células são pouco diferenciadas, elas não têm aquela característica típica do tecido que deu origem, elas são fora da casinha, certo? Aliás, eu acho que elas não sabem nem onde é que fica a casinha mais, de tanto que elas já estão modificadas. Tá? Então aqui, com relação à morfologia, o tecido maligno, ele é pouco diferenciado. Tem essa questão aqui, diferente, eu nem gosto muito de usar essa palavra porque eu acho que dá margem para você errar, mas aqui, quando um tecido é bem diferenciado, ele é semelhante àquele que deu origem. Quando ele é pouco diferenciado, ele não é muito específico, então ele não é parecido com o tecido que deu origem, certo? Aqui, no raras e típicas, a gente está falando das mitoses, ok? As mitoses, então, são raras e típicas, quer dizer, o número de mitoses que você encontra no tecido tumoral é muito parecido com o do tecido que deu origem. E no tecido maligno, então, são mitoses frequentes. Por quê? Porque aqui o crescimento é mais descontrolado e elas são atípicas. Por quê? Porque o tecido está se tornando menos diferenciado.
Antigenicidade, capacidade de produzir antígenos no tecido benigno, né? No tumor benigno, isso é ausente. Por quê? Porque a célula que é do tumor, ela ainda é muito parecida, ela é bem diferenciada, né? E ela vai produzir o quê? As proteínas semelhantes à célula que deu origem. Isso não vai alertar o organismo para dizer, olha, existe alguém produzindo proteínas aqui que a gente nunca viu, né? E isso gera o quê? Antígeno, proteína estranha no corpo, né? Então, ela estimula o sistema imunológico, então ela gera antígenos, certo? Que é o que acontece no tumor maligno. Então, esses antígenos, eles normalmente são considerados o quê? Marcadores tumorais, certo? E a metástase no tecido benigno não rola e no tecido maligno elas são frequentes, ok? Fizemos então essa diferenciação, agora a gente vai falar um pouquinho da nomenclatura. A designação então vai ser baseada na histogênese, né, na gênese dos tecidos e na histopatologia. O sufixo "oma" quer dizer tumor, tá? Isso nos tumores benignos. A gente vai pegar o nome que deu origem ao tecido, né? O nome que vai identificar o tecido e vai colocar "oma" junto. Isso vai dizer pra gente que é um tumor benigno de determinado tecido. Por exemplo, condroma. Condro quer dizer cartilagem. Oma, tecido, é tumor benigno. Então, um condroma é um tumor benigno de cartilagem, certo? Aqui, lipoma, lipo, gordura, né? Oma, tumor benigno. Não basta ser gordura não, tem que ter um tumor na gordura. Tumor benigno de tecido glandular, glândula é adeno, né? Oma, tumor benigno. Então aqui, ósteo quer dizer o que, gente? Osso, né? Condro, cartilagem. Oma, osteocondroma, tumor benigno de osso e cartilagem. Leio, liso. Mio, músculo. Oma, né? Vou usar o oma aqui. Leiomioma, tumor benigno de músculo liso, ok? Agora, com relação aos tumores malignos, a gente vai ter que ver de onde, né, qual foi a origem embrionária desse tumor, né? Então, a gente tem os folhetos lá na embriologia, né? Então, aquilo que tem origem em tecido epitelial de revestimento externo ou interno, a gente vai utilizar o termo carcinoma no final, para denominar tumores malignos. Então, quando a gente fala de tecido de origem glandular, é adeno, certo? Adenoma seria um tumor benigno, um tumor maligno, adenocarcinoma. Tecidos conjuntivos ou mesenquimais, então, que é o que fica ali no meio da pessoa. A gente vai, né, utilizar, é o tecido, é o folheto intermediário, né? Então, a gente vai utilizar o termo sarcoma. Então, quando a gente fala sobre sarcoma, vamos pensar aqui um tecido de origem mesenquimal, osso, certo? Então, você vai ter um osteosarcoma. Tumor maligno de tecido ósseo, certo? Um condrosarcoma, tá? E aqui, quando a gente utiliza blastoma, a gente está falando sobre células imaturas. Então, sei lá, um neuroblastoma é um tumor maligno de células jovens neurológicas, ok? Então, são essas as denominações. Então, vamos para exemplos. Carcinoma basocelular de face. Então, é um tumor maligno, né? Carcinoma de revestimento das células de base, né? Da pele. Então, um tumor maligno da pele, quase que não sai. Adenocarcinoma de ovário, então adenoglândula, carcinoma, tecido de revestimento. Então, é um tumor maligno do tecido de revestimento dessa glândula, né? No caso, o ovário. O ovário é uma glândula.
Condrossarcoma, a gente falou isso, né? Tumor maligno de tecido cartilaginoso. Liposarcoma, tumor maligno de tecido gorduroso. Leiomio, músculo liso. Sarcoma, tumor maligno de tecido muscular liso. Hepato, fígado. Blastoma, células jovens, tumor maligno de tecido hepático jovem. Nefroblastoma, mesma coisa, ok? Tumor maligno de tecido renal jovem. Vamos responder uma questão? Quanto à morfologia, a classificação, ao estadiamento e à patologia do câncer, julgue o item que se segue. Adenoma, condroma, opa, risquei aqui o negócio. Adenoma, condroma, rabidomioma são exemplos de neoplasias benignas. Vamos pensar se é terminando em oma. Ok, são neoplasias benignas, certo? Adenoma, adeno, glândula, né? Então, é uma neoplasia benigna de tecido glandular. Ok. Condro quer dizer o quê? Cartilagem. Oma, né? Então, tumor benigno de tecido cartilaginoso. E aqui, gente, rabidomio. A gente não usou esse exemplo aqui na revisão, hein? O que quer dizer? Mio, músculo. Rábido é estriado, é musculatura estriada. Então, rabidomioma é um tumor benigno de musculatura estriada. Se fosse um tumor maligno aqui, gente, seria adenocarcinoma, condrosarcoma, rabidomiosarcoma, ok? Então vamos lá, terminar de ler. São exemplos de neoplasias benignas, até aqui ok, são todas neoplasias benignas, de epitélio glandular, ok, tecido cartilaginoso, ok, e tecido muscular liso. Opa, não é tecido muscular liso, é tecido muscular estriado. Então essa ficou, ela quase toda certa, mas no finalzinho, errada, ok? Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. O sistema de tananã mais utilizado é o preconizado pela União Internacional contra o Câncer, a UICC, denominado, né, de classificação de tumores malignos. Esse sistema baseia-se na extensão anatômica da doença, levando em conta as características do tumor primário. Então, tumor primário T vai de T0 até T4. Isso quer dizer, gente, o tamanho do tumor primário. T0 também pode ser chamado de TIS, que é um carcinoma in situ. O que quer dizer in situ? Quer dizer que ele não rompeu a membrana basal. Quer dizer, in situ quer dizer no seu lugar, localizado. Então, o T é o tamanho desse tumor primário, que pode ir de T0, quando, né, ainda não tem esse tamanho definido, ou, né, TIS, que é o carcinoma in situ, T1, T2, T3, sendo que T4 é o maior tamanho para o tumor primário. Pode aparecer TX quando não é possível avaliar o tumor primário, né, com relação ao seu tamanho, certo? Então, T, as características do tumor primário. Aqui, as características dos linfonodos da cadeia de drenagem do órgão em que o tumor se localiza. Ok, N, né, a gente vai pensar em nodos, linfonodos, ok? E isso vai de N0 a N1, N2 e vai até N3, ok? Quando é N0, quando nenhum linfonodo é acometido, né? N1, N2, N3, aqui você vai aumentando o acometimento das cadeias de linfonodos, certo? E M se refere à presença ou ausência de metástase à distância. Então, M só vai ser M0 quando não tem metástase e M1 se tiver metástase, com metástase ou sem metástase. Isso aqui, gente, é o nosso sistema de estadiamento. Ok?
é o sistema de estadiamento mais utilizado, né, que é o preconizado pela UICC, que é denominado sistema, aqui ó, TNM, certo? Então vamos dar uma olhada aqui nas nossas opções. Opa, o negocinho aqui ficou no lugar errado. Então, estadiamento, sistema TNM, ficamos com o gabarito letra B, ok? Agora, isso aqui é importante que você saiba, tá? As bancas costumam, dentro das coisas que se cobra muito em oncologia, é a estatística da incidência de câncer, certo? Existe uma coisa que a gente precisa dizer aqui para você. O tipo de câncer mais incidente no mundo inteiro, em homens, em mulheres, é o câncer de pele não melanoma. Se te perguntarem de maneira crua, qual é o câncer de pele mais incidente no mundo? Câncer de pele não melanoma. Ponto. Agora, quando eles colocam assim, excluídos os cânceres de pele não melanoma, qual é o tipo de câncer mais incidente em homens? Qual é o câncer mais incidente em mulheres? Aí tem modificação, certo? Mas você tem que ter excluído os tipos de câncer de pele não melanoma, porque esses são disparado os que mais acometem a população, ok? Então vamos lá. Agora, eles cobram muito, né, essas incidências, e a gente teve, né, em 2018 a publicação das estimativas de câncer para o biênio 2018 e 2019. Então, para os concursos do ano passado e para esses concursos, né, que são agora desse ano de 2019, são essas as estatísticas que vocês vão utilizar. 2020, o INCA vai publicar as próximas estatísticas, e aí a gente observa um pouquinho a mudança no tipo nas incidências, tá? Por exemplo, em mulheres, o câncer do colo do útero já foi muito maior a incidência, e isso hoje diminuiu, sendo que o câncer do colo do útero não é mais o segundo. Ele caiu de posição em função do quê? Das ações de prevenção, né? Vacinação, etc e tal, ok? E a gente vai ver então aqui agora essas estatísticas. Vem pro slide. Queridos, em homens, como diz o meu sobrinho, como dizia o meu sobrinho Homens, ele era pequenininho, bichinho, bonitinho. Em homens, o tipo de câncer mais incidente, excetuando-se os cânceres não melanoma. Então, o primeiro é o câncer de próstata. O segundo, traqueia, brônquio e pulmão. Isso aqui manifesta não apenas o tabagismo, mas também questões ocupacionais, né? E câncer de cólon e reto em terceiro lugar. Em quarto lugar, estômago, depois cavidade oral, esôfago, bexiga, laringe, as leucemias, né? E por fim aqui os cânceres do sistema nervoso central. Então, em homens, top 1, próstata, top 2, traqueia, brônquio e pulmão, e terceiro, cólon e reto. E nas mulheres, então, gente? Nas mulheres, excetuando-se os cânceres de pele não melanoma, o mais incidente tá aqui, ó, câncer de mama feminina. Segundo, cólon e reto, que nos homens vem em terceiro lugar, nas mulheres é o segundo. Por quê? Porque aqui o do colo do útero era o segundo, mas em função das campanhas de prevenção, etc e tal, ele caiu uma posição, hoje é o terceiro mais incidente, né? Tá perdendo pro de cólon e reto. E aqui em quarto lugar, traqueia, brônquio e pulmão. Então, nos homens esse é o segundo, traqueia, brônquio e pulmão. Nas mulheres é o terceiro. Nos homens vem como cólon e reto em terceiro lugar, e nas mulheres o segundo. Gente, câncer de cólon e reto é um câncer de estilo de vida. Está muito relacionado com fatores de estilo de vida, né? Excesso de peso, tipo de consumo alimentar, uma dieta pobre em fibras, uma dieta rica em alimentos embutidos. Então, assim,
é um câncer que mostra pra gente alguns dos efeitos dos alimentos ultraprocessados, da industrialização, enfim, toda vez que eu preparo a aula de oncologia para vocês, eu falo, meu Deus, eu tenho que rever minha vida. Eu preciso rever os meus hábitos, eu preciso rever a minha alimentação, aí me dá aquela vontade de ser natureba, que dura pouco tempo, porque mudar os hábitos da gente, né, é algo difícil, mas é fundamental. Então a gente vai ver um pouquinho de fatores de risco nos próximos slides, ok? Mas antes vamos responder uma questão. Questão de 2018, ó, tá novinha aqui. De acordo com o INCA, o câncer pode surgir em qualquer parte do corpo, mas alguns órgãos são mais afetados do que os outros. Olha o pulo do gato. Excetuando-se os casos de câncer de pele não melanoma, lembra que eu te falei que ele teria que colocar essa exceção se aqui não tivesse, né, o câncer de pele não melanoma. O câncer mais frequente na população feminina brasileira corresponde ao câncer de, aqui ficou fácil, né, mama, primeiro colocado. Agora vamos pôr em ordem esses outros aqui. Intestino está entrando no segundo lugar, né, pela estimativa de 2018. Terceiro, colo do útero e o pulmão entrando em quarto lugar, ok? Aí a gente vai pensar um pouquinho sobre câncer de mama, certo? O câncer de mama, né, e o câncer do colo do útero são os dois cânceres que no Brasil nós temos rastreamento populacional organizado. O que é rastreamento populacional? Rastreamento ou screening é quando você pega uma população saudável, assintomática, ok? Por que nós vamos frisar essa coisa do assintomático? Porque rastreamento é em população assintomática. Detecção precoce é quando você tem uma queixa, tá? Então é você agilizar o processo, investigar a queixa e detectar o mais precocemente possível, diagnosticar precocemente, tá? Então é diagnóstico precoce. O que é o rastreamento? É você pegar uma população, né? Rastreamento populacional, então você organiza um programa, pega uma população, né? Uma população alvo, uma faixa etária e submete a um exame diagnóstico, né? Essas pessoas que não estão sentindo nada, em busca de uma doença em fase pré-clínica. Nós temos então esses dois programas no Brasil, né? O programa de rastreamento do câncer de mama, que é com mamografia, e o programa de rastreamento, né, do câncer do colo do útero, que é com citologia oncótica, né? O Papa Nicolau, ok? Então, qual é a população-alvo e como é o esquema do rastreamento da mamografia? Vem comigo aqui. Qual é a população que é abrangida? Abaixo de 50 anos, o Ministério não recomenda, tá aqui. De 50 a 59, o Ministério recomenda o rastreamento e de 60 a 69, o Ministério recomenda. Então, vamos resumir isso aqui. Nós ficamos, então, com uma população-alvo. São mulheres de 50 a 69 anos. Essa é a nossa população-alvo. Então, essas mulheres de 50 a 69 anos vão ser submetidas a mamografia. É o único exame que o Ministério preconiza. Então, o exame vai ser a mamografia. E qual que é a periodicidade? Tá aqui, gente. A periodicidade do rastreamento nessas faixas deve ser bienal. Então, mamografia de 2 em 2 anos, ok? Então, resumindo, o rastreamento, o programa é submeter mulheres de 50 a 69 anos à mamografia num regime bienal. Então, a cada 2 anos, essas mulheres dessa faixa etária devem ser submetidas a esse exame. Por que se restringiu essa faixa etária? Pelo risco de câncer de mama radioinduzido. Então, ficar fazendo exame demais também não é legal, ok? E nem de mais e nem de menos, certo? Quando se faz a mamografia, então, o exame, o resultado é dado, né, por meio dessas categorias BIRADS, certo?
Então a gente tem aqui os exemplos. Existe a categoria 0, né? BIRAD 0 quer dizer exame incompleto. Então precisa o quê? Terminar esse exame, precisa fazer o exame. E aí, qual que é a conduta? A gente vai fazer avaliação adicional com outras incidências, quer dizer, mudar o posicionamento, tentar fazer uma outra incidência do que incidência é essa? Dos raios, gente, dos raios da radiação. A radiação vai pegar de outro jeito na mama, fazer outras manobras para tentar visualizar melhor, certo? A gente vai fazer correlação com outros métodos de imagem e comparação com mamografia feita no ano anterior, certo? BIRADS 1 quer dizer o quê? Exame negativo. Você sabe que não tem nada, você viu e não tem nada nesse exame. Aí o que você vai fazer? Manter a pessoa na rotina de rastreamento conforme a faixa etária dela, né? Então, 50 a 69 anos, essa mulher vai fazer exame daqui 2 anos. Ou prosseguimento da investigação se o exame clínico das mamas for alterado. Então, tem um nódulo no exame clínico das mamas, foi fazer a mamografia e não apareceu nada. Oi? Se o exame clínico está alterado, alguma coisa tinha que ter aparecido na mamografia. Não apareceu, vamos prosseguir a investigação, certo? Se não apareceu nada e o exame clínico das mamas é normal, essa mulher entra na rotina de rastreamento normal. BIRADS 2 é um exame que tem um achado. Opa, vi alguma coisa lá. Mas é tipicamente benigno, é aquele bom moço. Você olha e fala assim, eu tenho certeza de que isso aqui é um achado benigno, não tem perreps aqui, não tem sofrência, não precisa fazer outros exames porque eu sei que aquilo que eu tô vendo é benigno. O que a gente vai fazer? Rotina de rastreamento conforme faixa etária. BIRADS 3 é aquele assim, ó, que provavelmente é benigno. Aí a gente precisa fazer um controle radiológico. Mas o que acontece? Isso aqui, gente, a decisão se você vai manter em controle radiológico ou não, vai depender da possibilidade de segmento. A gente vai ver isso no próximo slide, tá? Achado, BIRADS 4, achado suspeito. BIRADS 5, achado altamente suspeito. O que você faz? Você já começa a agir. Então, você faz exame citológico ou histopatológico, né? Então, punção por agulha fina, punção por agulha grossa, tá? BIRADS 6 é um exame que já tem malignidade comprovada e essa mulher não vai mais nem para fazer exame adicional, ela vai para terapêutica específica em unidade de tratamento de câncer. O BIRADS 1 e 2, então, acompanhamento de rotina de acordo com a faixa etária, sendo que o BIRADS 1, se o exame clínico das mamas for alterado, você vai ter que fazer exame complementar. Agora, o BIRADS 3, gente, essas mulheres devem permanecer em acompanhamento por 3 anos, com repetição do exame a cada 6 meses no primeiro ano, então vai ficar 3 anos. No primeiro ano é mamografia de 6 em 6 meses. Segundo ano, anual. Terceiro ano, anual. Então, ela vai fazer aqui 2 mamografias no primeiro ano e nos 2 anos seguintes, uma mamografia. E essas mulheres devem ser acompanhadas por especialista na unidade de atenção secundária, ok? Então, isso aqui já não é mais na atenção primária, vai referenciar para atenção secundária, ok? Agora, se é uma mulher que você tem dificuldade, você olha e você fala assim, essa mulher não vai fazer esse acompanhamento, essa mulher tem uma dificuldade social enorme, ela mora lá, sabe Deus onde, ela pega 3 ônibus, 2 jegues, 5 carroças, 2 ônibus para chegar aqui, essa mulher não vai vir aqui 2 vezes no próximo ano e mais uma vez nos outros 2 anos, ou ela tem uma dificuldade de compreender as informações, enfim, se qualquer coisa acontecer e você olhar para essa mulher BIRADS 3 e falar assim, vai dar ruim,
já se faz então a biópsia, né, por agulha fina ou agulha grossa, tá? Então você já faz os exames complementares, certo? Se essa mulher então que ficou em acompanhamento, né, for confirmada a estabilidade dessas lesões, elas voltam para o acompanhamento na unidade de atenção primária. Então, elas ficam na unidade de atenção secundária fazendo este acompanhamento aqui, né? Essas 4 mamografias. Se nessas 4 mamografias você observar assim, não, tá a mesma coisa, não mudou, não cresceu, não teve nada, não teve nenhuma modificação nessa lesão, essa mulher volta para o acompanhamento habitual. Agora, se for BIRADS 3 e essa mulher tiver, né, impossibilidade de manter o acompanhamento, quando essa lesão for encontrada em concomitância com outra lesão suspeita ou altamente suspeita, homolateral, quer dizer, do mesmo lado, ou contralateral, ou em mulheres com indicação precisa para terapia de reposição hormonal, quer dizer, tem BIRADS 3, mas essa mulher tem uma alteração no ciclo menstrual, etc e tal, essa mulher precisa fazer reposição hormonal. Você vai brincar com um BIRADS, né, que pode ser benigno, mas não dá para bater o martelo, e você vai dar mais hormônio feminino para essa mulher, que é fator de risco. Então, se ela tiver, né, indicação expressa para terapia de reposição hormonal, então, nesse caso, já deve ser feito o estudo histopatológico, certo? Mulheres BIRADS 4 ou 5 já vão para a unidade, né, para fazer histopatológico. E as mulheres com BIRADS 6 já entram para tratamento direto, ok? Próxima questão, abaixo estão descritas as ações que são recomendadas de acordo com os achados do exame mamográfico e classificação de BIRADS. Em relação a BIRADS 3, que é o mais enjoadinho, né? O que elas precisam? Rotina de rastreamento conforme faixa etária? Não, isso aqui seria BIRADS 1, né? E BIRADS 2, sendo que BIRADS 1, se exame clínico das mamas alterado, mais exames. Ok? De prosseguimento da investigação, sempre que o exame clínico da mama for alterado também. Isso aqui é BIRADS 1, certo? Por se tratar de achado com características suspeitas, definir conduta após estudo histopatológico. Isso aqui, gente, é BIRADS 4 ou 5, certo? Definir rotina de rastreamento quando for realizada a correlação com outros métodos de imagem e estudo histopatológico, né? Então, você vai fazer estudo histopatológico e definir rotina de rastreamento. Não, esse aqui tá todo embananado, né? Estudo histopatológico quando houver impossibilidade de seguir o controle radiológico preconizado, tá certa? Qual seria o controle radiológico preconizado? Acompanhamento na atenção secundária por 3 anos, sendo, né, que no primeiro ano, mamografia semestral e nos outros 2 anos, anual. 2 anos restantes. Ok? Fechou? Se não for possível fazer isso, a gente faz o estudo histopatológico. Em outras situações, se ela tiver outras lesões suspeitas ou se ela tiver que fazer terapia de reposição hormonal por algum motivo. Certo? Com relação ao câncer, gente, existem causas que são internas e que você não vai, infelizmente, poder fazer nada a respeito delas. Sei lá, você tem uma mutação genética, você tem um tipo físico que é mais propenso. Então, existem alguns tipos de câncer, né, que estão mais relacionados. Por exemplo, o câncer de próstata está mais relacionado com o tipo individual negro, né? Você não vai poder modificar o seu genótipo, né, de ser homem ou ser mulher, né? A gente não vai conseguir modificar isso, essa estrutura genética da gente. Existem causas que são externas, sobre essas você ainda tem algum controle, né? A sua alimentação, os seus hábitos, né? Tabagismo ou não, exposição a materiais, né? A toxinas, enfim. Ok? As causas internas são responsáveis por 10 a 20%, né, das causas de câncer, e as externas são o peso muito maior. Mas a gente tem que lembrar que o câncer é uma doença multifatorial, certo? As principais causas externas: tabagismo, gente, grandíssimo vilão. Câncer de pulmão, câncer de boca, câncer de estômago, vários, tá?
Bebidas alcoólicas, então, câncer de boca, orofaringe, laringe, esôfago, câncer de fígado. Exposição solar excessiva, câncer de pele. Infecções virais relacionadas à leucemia, câncer do colo do útero, câncer de fígado, no caso, hepatite B, hepatite C, né? Exposição à radiação ionizante, né? Ocupacional ou não. Agora, as causas internas, fatores hormonais, né? Então, estimulação por estrogênios, por exemplo, fatores imunológicos, então, uma imunodeficiência predispõe a pessoa, né? A pessoa tem uma mutação genética e aí, associada, ela tem uma imunodeficiência, então, o que acontece? O organismo dela controla menos ainda esse fator, né? Esse crescimento celular e aí, essa doença se expressa mais. Fator genético, então, pode exercer influência na oncogênese, mas são raros os tumores que devem-se exclusivamente a fatores familiares. Então, a questão genética tem uma influência, mas sozinho não, tá? Então, assim, a questão genética é o fator de iniciação, mas tem que ter os outros agentes ali que vão ser os agentes promotores. O envelhecimento aumenta a suscetibilidade de transformações malignas, ok? Por quê? Mitose a vida inteira e a pessoa sendo exposta a agentes carcinogênicos ao longo da vida, certo? Então, isso aumenta o quê? Aumenta o tempo de exposição a esses agentes queridos. A gente morria de doença infecto-parasitária, né? A gente morria, sei lá, de verminose, a gente morria de várias coisas. Hoje a medicina avançou, a prevenção e o tratamento melhoraram, mas acontece que a gente não vai ficar aqui para semente. A gente vai ter que morrer de alguma coisa e a gente está caminhando, né, para as doenças crônicas não transmissíveis serem a maior causa de morte, né, as doenças cardiovasculares, né, as doenças crônicas não transmissíveis, entre elas o câncer, ok? O câncer de mama, então, os principais fatores de risco. História familiar de câncer de mama, especialmente diagnosticado antes dos 50 anos de idade. Câncer de mama diagnosticado antes dos 50 anos de idade fala pra gente pro risco, né, de você ter alteração nos genes BRCA1 e 2, né, que são, né, proto-oncogenes ou anti-oncogenes que vão regular, então, esses fatores de crescimento celular, tá? Alta densidade do tecido mamário, que é o que? Uma proporção entre tecido glandular e gorduroso. Quando você tem uma mama densa, você pode até ter uma mama pequena, mas aquilo que tem ali é glândula, tá? Consumo de álcool também entra como fator de risco. Então, assim, para efeitos de prevenção de câncer, para mulheres, eles recomendam um consumo máximo de 1 dose dia de álcool, ok? Obesidade pós-menopausa. Então, estar obesa após a menopausa entra como um fator de risco. Sedentarismo, exposição à radiação ionizante. Então, aqui entra, né, um dos motivos pelos quais eles mexeram no rastreamento do câncer. Idade acima de 50 anos, nuliparidade, quer dizer, não ter tido filhos ou ter tido o primeiro filho após os 30 anos, tá? Menarca precoce. Menarca é o início da menstruação, né? A primeira menstruação. Então, se você tem uma menarca precoce, você menstruou novinha. Menopausa tardia, você parou de menstruar mais velha. Isso aumenta o seu tempo de estimulação hormonal. Esse câncer, né? O câncer de mama é um câncer que responde altamente à estimulação hormonal. Então, se você tem uma menarca tardia e uma menopausa precoce, o que você faz? Menopausa precoce, parou de menstruar aqui. Menarca tardia, começou a menstruar tarde. Olha isso aqui, você diminui o período de estimulação hormonal. Nesse caso, fica sendo fator protetor, tá? Mas eu vou apagar isso aqui e vou deixar, né, então, a menarca precoce, né, que joga para mais cedo, a menopausa tardia, que joga para mais tarde, e a gente fica com um espaço maior de estimulação hormonal aqui. Outro fator de risco, o uso de contraceptivos hormonais. E aí, gente, não amamentar não necessariamente vira um fator de risco, mas a amamentação é fator protetor, ok? Câncer de próstata, né? O câncer mais incidente em homens, excluídos os cânceres
de pele, não melanoma. Quais são os fatores de risco? Nós temos fatores de risco maiores e menores. Dentro dos fatores de risco maiores, então, a idade acima de 50 anos. É um câncer que ele demora para aparecer, né? Um câncer de idade mais avançada, muitas vezes um câncer de crescimento lento, tanto é que muitas vezes o paciente na necrópsia, o pessoal fala assim, eita, ele tinha um câncer de próstata, mas ele morreu de outra coisa, ok? Então, os fatores de risco maiores, idade acima de 50 anos, história familiar de câncer, né? Então, pessoas que têm, né, parentes de primeiro grau com câncer de próstata antes dos 60 anos. Então, pais, filhos, né? E o tipo individual negro tem maior probabilidade. Os fatores menores, então, né, excesso de gordura corporal, né, obesidade e exposição a aminas aromáticas, arsênio, fuligem, certo? Com relação ao câncer de intestino, né, que também entrou como um câncer bastante incidente em homens e mulheres, né, nos homens é o 4º lugar, nas mulheres é o 2º, né, idade igual ou acima de 50 anos, excesso de peso corporal e olha aqui, gente, como é um câncer de hábito, é um câncer de estilo de vida, alimentação não saudável, ou seja, pobre em frutas, né, vegetais ou alimentos que contenham fibras. Por quê, gente? Quando você tem uma alimentação rica em fibra, rica em água, você aumenta o trânsito intestinal, né? Então, quando você tem uma alimentação não saudável, uma alimentação pobre, o que acontece? Esses alimentos, essas toxinas ficam mais tempo em contato com a mucosa do intestino e vão exercer os seus efeitos, né, sobre essa mucosa. Consumo de carnes processadas, né, salsicha, mortadela, linguiça, isso aqui em função dos nitritos e nitratos. Ok? Produtos químicos, enfim. Ingestão excessiva de carne vermelha. O que é excessivo? 500 gramas de carne cozida por semana. Aqui no Brasil a gente ingere um horror de carne vermelha, né? História familiar, né? Então, história familiar de câncer, né? Parentes de primeiro grau. História pessoal, se a pessoa já teve outro câncer diagnosticado, câncer de mama, câncer de, sei lá, colo do útero, enfim. Tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas. Você tá vendo que álcool e tabagismo são grandes fatores de risco e eles associados são o veneno. Doenças inflamatórias do intestino, doença de Crohn, né, enterocolite, elas também vão expor a pessoa mais. Exposição ocupacional à radiação ionizante, certo? São fatores de risco para o câncer de cólon e reto. Tabagismo é ok, obesidade é, idade inferior a 40 anos não. Obesidade, ok, sedentarismo, ok, história familiar, ok, gabarito letra B. Sedentarismo, ok, dieta rica em fibras? Não, pobre em fibras. Dieta rica em fibras não, idade inferior a 40 anos não, confirmado, gabarito letra B. Próxima questão. Dentre as modalidades de tratamento de câncer, temos a quimioterapia e a radioterapia. A principal diferença entre essas duas modalidades é, gente, quimioterapia é a aplicação, né, de medicamentos de quimioterápicos por via sistêmica. Então, você vai administrar via oral, endovenosa, intratecal, enfim, tem várias vias para se aplicar esse quimioterápico, ok? A radioterapia, ela é a utilização do poder deletério da radiação, né? Descobriu-se que a radiação, ela tem esse poder de matar as células, certo? Então, o que se faz? Ela altera o DNA dessas células, ela ioniza o meio intracelular, ela interfere nos processos, né? E aí você tem, então, essa apoptose dessas células. O que eles fazem? Eles utilizam essa propriedade muito direcionada, então você direciona os fachos de radiação para aquele local que você quer atingir, então você consegue ter um efeito local. Essa é a grande diferença. Só existe um tipo de radioterapia que a gente faz, né? Essa radioterapia sistêmica, que é a utilização do iodo radioativo, que você faz ele, né, endovenoso, para o tratamento de câncer de tireoide, por exemplo, ok?
Então vamos lá, qual é a principal diferença? A forma de tratamento. A quimioterapia é sistêmica e a radioterapia é localizada, fechou, ok? Queridos, e aí? Tudo bem? Estão firmes? Como é que foi? O que vocês acharam? Espero que vocês tenham aproveitado, a gente deu uma corridinha, acabou passando um pouquinho aí da 1 hora que a gente tinha previsto, mas eu espero que tenha valido a pena. Eu vou ficando por aqui, desejando para vocês, então, muito sucesso e que vocês consigam se manter alinhados com o sonho de vocês. Muito obrigada pela companhia. Fica ligadinho que logo, logo tem outras revisões, outras coisas virão, vários conteúdos, vocês ainda vão me ver bastante. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.